Olá, turma! Quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão da IF Farroupilha de 2016 para docente em pesquisa operacional, a banca FCM. A questão diz o seguinte: o método das duas fases é um procedimento que pode ser utilizado para obter uma solução ótima viável usando a lógica de funcionamento do método simplex, quando a determinação de uma solução básica viável inicial não é óbvia. Em relação à lógica do funcionamento do método das duas fases, aplicada à resolução de problemas de programação linear, é correto afirmar que... E aí a gente tem algumas alternativas, a gente tem que marcar a alternativa correta. Só lembrando, né, o que é o método das duas fases, que a gente viu lá na aula de conteúdo. Quando a gente tem alguma restrição do tipo igual ou maior ou igual, a gente tem uma dificuldade de encontrar a solução do problema usando o método simplex. Por quê? Porque a gente não vai gerar uma solução inicial viável. Né? A gente vai ter, por exemplo, alguma variável básica negativa e não pode, né? Porque a gente impõe aquela restrição da não negatividade. Então isso implica em precisamos aplicar um método que nos forneça uma solução viável inicial, para aí sim a gente poder aplicar o método simplex. Então, como que funciona o método das duas fases? Existe uma primeira fase, que o objetivo é fornecer uma solução viável inicial. E uma segunda fase que, agora que a gente tem uma solução inicial viável, a gente pode aplicar o método simplex, como a gente conhece, e aí vai até obter a solução ótima. Bem, o que seria essa primeira fase? Nesses problemas que a gente tem restrição do tipo igual ou maior ou igual, a gente cria variáveis artificiais. O objetivo da primeira fase é zerar essas variáveis artificiais. Se a gente conseguir fazer as variáveis artificiais serem iguais a zero, a gente termina a primeira fase e aí nós temos uma solução inicial, viável, para resolver, na segunda fase, aplicar o método simplex e achar a solução ótima. Se a gente não conseguir... E o que acontece se a gente não conseguir zerar essas variáveis artificiais? Se a variável artificial não puder ser igual a zero, então o nosso problema não tem solução viável. Significa que a gente não consegue encontrar nem solução viável para o problema. O que dirá uma solução ótima, se a gente nem a solução viável consegue encontrar. Então, quando as variáveis artificiais elas não são iguais a zero, a gente não consegue encontrar uma solução ótima para o problema, a gente não consegue concluir a primeira fase e o que a gente consegue concluir a partir disso é que o nosso problema não tem solução viável. Então esse é um resumo do nosso método das duas fases. Vamos então ver as alternativas. Então, em relação à lógica do funcionamento do método das duas fases aplicada à resolução de problemas de programação linear, é correto afirmar que, letra A, o método fornece, no final da primeira fase, uma solução básica viável ótima. Não necessariamente. Pode ser que a gente dê sorte e a solução seja ótima. Só que não necessariamente. Ele fornece uma solução básica viável. No final da segunda fase, que a gente vai ter a solução ótima. Só que no final da primeira fase, a gente tem uma solução básica inicial viável. Ela é viável e é inicial, mas ela não é ótima. Letra B. O método fornece ao final da segunda fase uma solução básica degenerada? Não. Vai fornecer uma solução ótima, uma solução básica viável ótima. Então isso daqui se aplica a letra B, né? Na letra B estaria certo se a gente falasse que o método fornece ao final da segunda fase uma solução básica viável ótima. Pelo menos na maioria das vezes, né? Pode ser que a gente não encontre uma solução ótima para o problema. Letra C. A primeira fase do método fornece uma solução básica inviável que deve ser viabilizada na segunda fase? Não. A primeira fase do método fornece uma solução básica viável que vai ser otimizada na segunda fase. Então ele não fornece uma solução inviável para ser viabilizada na segunda fase. Não. A primeira fase fornece, no final, uma solução básica viável que vai ser otimizada na segunda fase. Letra D. A segunda fase do método tem como objetivo encontrar uma solução básica viável ótima
a partir de uma solução básica viável obtida no final da primeira fase. Essa está certa. Então, na primeira fase, a gente obteve uma solução básica viável. Terminamos lá a primeira fase, essa solução é viável. Não é ótima, mas é viável. E aí, na segunda fase, a gente vai buscar essa solução básica viável ótima. Então, a letra D está certinha. Letra E. Se o problema de programação linear for viável, então, ao final da segunda fase do método, as variáveis artificiais adicionais deverão permanecer na base. Não. As variáveis básicas artificiais, elas têm que ser iguais a zero. Elas vão sumir no final da primeira fase. E quando isso acontece, significa que o nosso problema tem uma solução viável. Se isso não acontecer, ou seja, se as variáveis artificiais permanecerem na base, se as variáveis artificiais, se uma delas, não precisa nem ser todas, se apenas uma delas, pelo menos uma delas, permanecer na base com valor diferente de zero, o nosso problema é inviável, como a gente falou. Se a gente não puder zerar as variáveis artificiais na primeira fase, significa que o nosso problema não tem solução viável. Ele só vai ser viável, ele só vai possuir soluções viáveis se a gente conseguir terminar a primeira fase, ou seja, conseguir zerar as variáveis artificiais, conseguir tirar todas as variáveis artificiais da base. Então, enquanto houverem variáveis artificiais na base, o nosso problema é inviável, tá? Então, a letra E está incorreta. Portanto, a alternativa correta desse problema é a letra D. A segunda fase do método tem como objetivo encontrar uma solução básica viável, ótima, a partir de uma solução básica viável, que foi obtida ao final da primeira fase. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!